Fala pessoal, tudo certo? Rodrigão aqui mais uma vez com vocês e hoje eu vou apresentar aqui uma estratégia completa, tá? De tráfego pago para ROF, para harmonização facial, tá? Para todo mundo aí que é dentista, biomédico, biomédica, que faz ali, que está introduzido no mercado da harmonização facial. Eu já estou bem familiarizado, né? Minha esposa tem uma clínica de harmonização aqui na nossa cidade, muito bem sucedida, crescendo. E eu resolvi compartilhar para vocês aqui também um pouco do que a gente faz estrategicamente para harmonização facial, tá? Então, vamos para a tela aqui comigo, que hoje vocês vão ter uma aula de verdade. Vou entregar aqui o ouro, tá? Se bobear, a Ana vai ficar até brava comigo. Mas o intuito aqui é ajudar vocês, tá? A crescer o negócio de vocês. E também não se apeguem, tá? Não é somente para ROF. Se você é de outra área, tem qualquer outro tipo de negócio não voltado à harmonização facial, também o conteúdo vai ser bem válido ali para você também. Dá para você utilizar os mesmos princípios para aquecer o seu negócio também, tá bom? Então vem para a tela aqui comigo. Aqui a gente tem aqui o tema do vídeo central, né? Então aqui o tema é máquina de agendamento de harmonização facial, tá? Já vamos começando quebrando tudo aqui e falando aqui primeiramente os erros, quais são os erros que fazem com que você queime dinheiro. Então eu coloquei alguns erros aqui, os principais, né? Ó. Então anúncio único pedindo para agendar já, aquele anúncio chato, né? Que ninguém quer. Ninguém vai clicar e sair agendando uma consulta assim do nada. Ainda mais a gente fala de ticket alto, né? Falar com estranho, como se ele já confiasse em você. Isso daqui, né? A gente vai falar um pouco mais também de níveis de consciência ali para baixo. E toda a verba no público frio. Muita gente, por incrível que pareça, muita gente aí que a gente já está no meio. Eu estou junto com a Ana fazendo o tráfego pago dela desde 2023. A clínica cresceu muito, graças a Deus. Não somente ao tráfego pago, a ela também, ao todo o atendimento dela, tudo, enfim. Mas eu vejo muito, ao longo dessa jornada toda, eu tive que estudar bastante para poder fazer o tráfego pago do negócio dela, da clínica de harmonização dela. E muita gente, tá? Até pessoal grande, de mentoria, cara aí do mercado, ela também participa de algumas mentorias. O pessoal ensina a queimar toda a verba dos anúncios em público frio. Não, você tem que rodar só tráfego para o perfil, só impulsionar resolve. Não funciona, pode até funcionar, funciona até que legal, porém, mas não funciona no nível profissional. É igual o Harvey Specter do Suits fala. A vida é aqui, eu quero aqui. Então, se você quiser fazer um tráfego pago decente, uma estratégia de marketing decente, não fica só no impulsionar ali, no tráfego pago de impulsionar. Isso não vai trazer todo aquele resultado que você vê o seu influencer preferido gerando não, tá? Então, esses são os principais erros ali que queimam o seu dinheiro, tá? Então, anúncio para o público frio, gastar toda a verba para público frio, falar com estranho como se já confiasse em você, falando bem especificamente para ROF, porém dá para adaptar para qualquer outro negócio, tá? Lash design, qualquer outro negócio mais próximo ainda da área da beleza é mais fácil ainda, tá? Então, ó, o que seria a lógica de duas camadas? A gente tem a camada 1, que é a camada do público frio, e a camada 2, que é a camada do público quente, tá? Então, aqui no público frio, a gente vai trazer gente nova para o perfil, para fazer, conhecer e gostar, né, da profissional ali, do profissional. E aqui na camada 2, o objetivo é trazer leads quentes, tá? Então já te segue, já te viu alguma vez, já interagiu de alguma forma e a gente quer fazer ele agir clicando ali. Geralmente a gente vai levar para o WhatsApp e depois o comercial faz a parte de conversão de consulta. Eu vou falar um pouquinho abaixo também dessa questão de consulta, de venda, mas aqui essa parte aqui é que muita gente erra, tá? Então muita gente joga toda a verba aqui na camada 1 e esquece da camada 2, tá? E aqui, ó, que a gente faz acontecer com o funil aqui é da seguinte forma.
todo dia pessoas frias começaram a te seguir, começaram a dar like, viram você pela primeira vez, vai se tornando um público quente, tá? Morno e depois quente. Então essa é a lógica para nunca acabar os leads, tá? Então, se a gente depender só de indicação, só do boca a boca, nenhum negócio hoje em dia vai para frente. Essa é a verdade. Então a gente faz aqui, mesmo que você estiver numa cidade pequena, que é o caso nosso aqui, a gente está numa cidade de 70 mil habitantes, minha esposa tem pacientes de diversas cidades ao redor. Dá para você expandindo com geolocalização bem assertiva ali nas cidades vizinhas, tá? Cidades próximas. Às vezes você não mora numa cidade grande, mas tem às vezes um grande centro próximo que vale a pena a pessoa até fazer uma viagem para vir conhecer. Então é isso que a gente vai falar aqui embaixo. Vou explicar passo a passo disso daí, tá bom? Aqui, vou falar um pouquinho da divisão de verba. O que seria essa divisão de verba 70-30? Eu gosto do 70-30, ou poderia ser até um 80-20, tá? Mas o 70-30 para a gente aqui, eu utilizo em vários clientes, inclusive clientes de indústrias B2B. O 70-30, até coloquei aqui embaixo, né? Ou 80, a gente vai colocar no topo do funil, tá? O que seria o topo? Aquela camada aqui em cima do funil. Então a gente cria novos públicos que ainda não interagiram com você, a gente tem que fazer essa exclusão lá no público certinho, para não gastar verba à toa com quem já é paciente seu, alguma coisa do tipo. E a gente vai rodar a maior parte, então esse 70%, 80% para novos seguidores, campanhas de vídeo view, campanhas de alcance. Eu utilizo mais aqui de novos seguidores, tá? Até mesmo para vídeo. E já fica até eu vou falar um pouco mais de criativos ali embaixo, mas vídeo engaja assim absurdamente mais, tá? Do que qualquer outro tipo de conteúdo. Lógico que tem que ser um vídeo legal, um vídeo bacana. Se você está vendendo um negócio de alto ticket, o vídeo tem que ser todo conduzido para isso. Tem que mostrar que você tem uma clínica alto padrão, que o seu produto que você vende é alto padrão. Não adianta a gente querer fazer mágica aqui no tráfego pago. O tráfego pago só potencializa aquilo que seu perfil mostra, tá? Então a gente vai rodar aqui campanhas para novos seguidores, principalmente novos seguidores. Aqui no fundo, o que seria esses 20 a 30% de fundo do funil? Aqui é a aba de remarketing. Pouca gente sabe como configurar isso, porque tem que ter um pouco mais de experiência ali dentro do gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, tá? Mais experiência. A gente tem que criar aqui, ó, eu vou até falar para vocês, tá? Públicos personalizados, tá? Então aqui a gente vai criar públicos personalizados. E daí, quem que vão ser esses públicos? Vou até colocar aqui, eu não coloquei, mas seria mais ou menos aqui o público de engajamento. Eu gosto de utilizar aqui na Super Certo pra gente, de 180 dias. Então são pessoas que já deu like, começaram a deu like, encaminharam a mensagem, salvaram o post nos últimos 180 dias. A gente gosta de trabalhar aqui também com seguidores. Seguidores 180 dias, então os novos seguidores dos últimos 6 meses. E também, né, como a gente faz um negócio um pouco mais avançado, a gente tem site, landing page no Google, a gente consegue traquear as pessoas que entram no site. Então eu gosto de colocar visitantes do site. Esse daqui é 90 dias, tá? Eu gosto de colocar porque é um público mais rápido. Quem está entrando pelo Google quer a solução do problema mais rápido. Então, visitantes do site. Se você fizer isso daqui, ó, já fica interessante, tá? Aqui a questão do remarketing. Não é mirabolante, não. Então eu até coloquei aqui, ó, se você tem uma clínica, está investindo ali, ó, eu até recomendo, tá? Pelo menos uns R$100 por dia, porque é o que vai trazer resultado. Se você colocar R$10 por dia, não vai trazer muito resultado para o seu negócio, e daí você vai se frustrar e vai falar que tráfego pago não dá certo. Mas não é isso. Então, ó, uma simulação aqui, R$4.000 por mês, uma média de 133 por dia. Como que a gente dividiria isso daqui? R$100 por dia aqui no topo e 33 no fundo do funil. Até porque
o topo do funil aqui tem muito mais pessoas para conseguir mostrar, né, do que as pessoas que já engajaram, que é seu seguidor ou que visitaram o site. Então nem faz sentido colocar mais verba aqui dentro, porque aqui você vai aparecer especificamente para este público, tá? Só para esse público. E aqui no topo, né, a gente vai eliminar esse público. Eu gosto de fazer assim, tá? Então eu elimino esse público aqui quando eu estou rodando campanhas aqui do topo, para não gastar verba à toa. Então fica assim a divisão da verba. Vamos para outra. O que seria isso? O nível de consciência, eu vou resumir para você, é a mesma coisa do que o criativo certo, tá? Então, o que seria o criativo que a gente chama? É um vídeo, é um post, é um antes e depois, é seu caso ali do full face, no caso, é o que você mais quer vender. Então, é um negócio meio óbvio, né? Mas o que você mais quer vender? Eu tô falando para harmonização facial. Se você quer vender mais preenchimento labial, então você tem que ter mais criativos rodando de preenchimento labial. Uma coisa meio óbvia. Se quer vender mais full face, então você tem que ter mais criativos de full face, mais case de full face no seu perfil, rodando em anúncio. Você não vai rodar anúncio de outra coisa, tá? Somente do que você quer vender. E aqui a gente consegue, eu desenhei aqui, ó, os níveis de consciência do seu potencial comprador. Então eu coloquei do mais consciente para o inconsciente, tá? Vou falar um pouquinho de cada um. Mas a gente tem 5 níveis aqui. O primeiro, o 5, nível 5, é o mais consciente do problema. Quando a gente fala problema, é a solução que você vende, tá? Mas é uma pessoa que já sabe que precisa de fazer uma harmonização facial, já sabe onde incomoda no rosto dela, só falta realmente marcar, e já sabe até com quem vai fazer. Então ela já só falta marcar aqui, tá? Então ela é super quente, a gente chama ela de super quente. E aqui no nível 4, a pessoa já está consciente do problema, então aqui no caso já conhece a doutora. E a objeção aqui, a gente vai fazer um criativo voltado para objeção e oferta, tá? Depois eu posso até ver para mostrar alguns exemplos para vocês, mas aqui tem que ser um criativo bem específico, quebrando a objeção dela e alguma oferta assim única, tá? O nível 3 é consciente da solução, então ela não sabe que existe, no caso aqui, a harmonização facial, sabe que existe, mas não sabe ainda com quem fazer, ainda não está decidida sobre isso. Então aqui ela já é um lead um pouco mais frio, tá? Então a gente tem que trabalhar aqui outros tipos aqui, né, de criativos. Então a gente vai mostrar alguns vídeos de como funciona a consulta, algum vídeo ali de antes e depois, explicando como é feito o procedimento, se tem dor, se não tem. O nível 2 é o consciente do problema. Então ela se olha no espelho, ela vê o rosto caído, derretido, vê o queixo que está faltando queixo, às vezes o nariz, até eu mesmo já fiz nariz, ó. Então você tem consciência do problema, né? Que você tem isso daqui, que você gostaria de melhorar. Então aqui o conteúdo deve, né, o criativo, ele deve educar e levar autoridade. O que é educar? Aqui você vai explicar um pouquinho mais de que o rosto caído tem solução e vai explicar para ela um pouquinho mais sobre o procedimento. O queixo, falta de queixo deixa o rosto mais infantil e você vai explicar isso daqui no seu conteúdo e também trazendo autoridade para você, né? Tem que trazer autoridade. E aqui o nível 1, que é inconsciente. Esse daqui, a maior parte das pessoas, né, do público frio, moram aqui, tá? Ou aqui, no nível 1 ou 2. Aqui a gente vai rodar o tráfego pago para pessoa aqui, que é o nível, seria de remarketing, fundo de funil, e aqui seria para o topo. Então aqui a pessoa é inconsciente do problema, nível 1 é inconsciente completamente do problema, ela não sabe nem que pode melhorar, então ela aceita que o rosto dela é assim e não sabe nem como pode melhorar, nem como deve melhorar. Então é aqui que a gente tem que atacar a maior parte, né? Aqui no 1 e o 2, atacar a maior parte das pessoas, né? Aqui, ó, público frio. O objetivo do criativo aqui, do tráfego pago, é educar esse potencial paciente, conteúdo educativo,
gerando desejo e gerando autoridade para a doutora. Até que eu coloquei algum exemplo, né? Ó. Você sabia que isso aqui é educar a pessoa. Alguns mitos. Procedimento dói muito, então isso aqui é um mito. Alguns antes e depois. Muita gente usa só o antes e depois. É interessante, só que a pessoa tem muito mais dúvidas do que só ver o resultado, tá? Sei que a pessoa, o resultado é 50%, até mais. Mas a pessoa também quer saber se dói, também quer saber alguma curiosidade. Então, esse tipo de conteúdo, bastidores e um pouco mais de quem é a doutora. Isso aqui também cria um pouco de autoridade, né, na cabeça das pessoas. E mostrando o bastidor, você mostra que você é uma pessoa próxima, uma pessoa acolhedora. Porque quando a gente está falando de procedimento especificamente de saúde, a gente tem que estar aqui muito bem alinhado, mostrando, né, deixando a doutora um pouco mais próxima das pacientes. E um CTA suave, né? Aqui a gente não vai pedir para a pessoa agendar consulta, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer isso nessa etapa aqui, ó, quando a gente fala do remarketing. Então aqui seria mais um CTA suave, pedindo para a pessoa seguir, assistir o vídeo até o final, ou salvar o post, ou encaminhar para alguém. E passando aqui para a etapa do remarketing, aqui que a gente vai gastar, né, os 30% ou 20% da verba. Aqui é um público quente, aqui é para conversão mesmo, tá? A gente vai converter a pessoa em uma consulta, tá? Então não é... Aqui é conversão em consulta. Vou até colocar aqui para ninguém se confundir. Converter em consulta. Aqui os criativos que a gente vai utilizar, né? De acordo com os níveis de consciência. Aqui a gente vai quebrar qualquer objeção que tiver e vai fazer uma oferta. Aqui não é oferta de valor, tá? Não é oferta de valor nenhuma. Aqui você vai chamar ela para ação, falar que não dói, falar que tem vaga para essa semana, tirar o medo da pessoa. Não educa de novo, então aqui é legal também usar provas sociais. Se você tiver influencer na sua cidade para você fazer... até um pouco mais barato, mas poder ter os vídeos ali com a influencer vai tirar o medo dela, vai deixar um pouco mais próxima. A gente não vai ficar educando de novo esse público, tá? E aqui um CTA forte, chama no direct, chama no WhatsApp para falar com a doutora, marque sua avaliação. Aqui a gente vai utilizar aqui um CTA um pouco mais incisivo para fazer o agendamento e levar para a consulta, tá? Vamos para outro passo aqui. Agora a gente vai falar de criativos. Eu já falei um pouco ali, mas eu vou deixar aqui um pouquinho mais dos criativos de topo de funil, que é a maior parte dos criativos que vocês vão rodar. Tem alguns exemplos aqui, tá? Então, ó, seu rosto parece cansado mesmo depois de dormir bem. Não é sono, é estrutura. Aí você vai explicar, né, o que está acontecendo com ela. Se você tem mais de 30 anos, isso começou a acontecer isso no seu rosto, não se preocupe, tem solução, algumas coisas desse sentido. Antes, depois, natural, que uma foto, né, de algum case bem natural, tá? As pessoas não gostam de ficar ali, a maior parte das pessoas não gostam de ficar artificial. Então, ó, tem um texto aqui, né, dá para ficar linda sem ninguém perceber que você fez. E, obviamente, o antes e depois natural. Não é sobre mudar seu rosto, é sobre voltar a gostar do que vê no espelho. Então, será que a gente está falando da autoestima? Será que mexe no inconsciente dela completamente? Aqui também alguns bastidores, né? Uma médica que te escuta antes de aplicar qualquer coisa, uma doutora, ou até mesmo Reels educativo. Gera vídeo view e o público de remarketing, tá? Então, esse Reels aqui educativo, a gente pode fazer uma campanha de vídeo view e a gente roda esse público de remarketing, que eu falei aqui em cima, né, das camadas. A gente pode selecionar, por exemplo, pessoas que viram 75% do vídeo inteiro e vai aparecer somente para esse público aqui que assistiu 75% do vídeo. Então esse daqui que eu recomendaria fazer os criativos, tá? De público frio. A gente vem aqui um pouquinho descendo para baixo. Agora falar um pouquinho mais do remarketing, um pouco mais detalhado aí. Remarketing.
públicos quentes, tá? Então, ó, assistiu 70% dos vídeos, seguidores do Instagram, engajou nos últimos 90 dias, visitou o perfil, clicou em agendar, ou entrou no site também, né? Falei já ali em cima um pouquinho disso. E quais criativos que a gente, né, vai trabalhar aqui dentro. Que é o criativo, eu gosto de trabalhar para tirar o medo da pessoa, tirar o medo do paciente. Então, ó, tenho medo de ficar com cara de pato, com um bico de pato. E daí a gente mostra o resultado natural. Dói muito, não aguento ver agulha. E depois mostra como é, sem drama nenhum. E se eu não puder pagar, na avaliação a gente vê o que cabe no bolso, que faz sentido para o seu caso. Será que fica bom em mim? Cada rosto é único, tem que vir para uma avaliação para saber o que fica bom para você. Então aqui a gente vai conduzir a pessoa para ir para uma avaliação. Então aqui, se der errado, confio nela, formação de outras mulheres, formação em mais outras mulheres, mostrar que a pessoa é uma autoridade nisso, fez pós-graduação, fez uma especialização na área, tá? E também mostrar os cases ali, que é o mais importante. E agora a gente vem para a parte da oferta da consulta, tá? Que eu falei para vocês, tá? Uma aulona aqui, ó, tem muita coisa ainda para passar. Mas daí aqui eu vou falar. Então, ó, a gente tem aqui agora a oferta da consulta, o valor da equação, né? Então a gente vai mostrar aqui, ó, o que é o valor que você entrega, tá? O valor é sempre o que você entrega. E daí a gente fez uma equação aqui, o sonho vezes a chance de dar certo, dividido pelo tempo e vezes o esforço ou medo. Então, ó, o sonho dela, se olhar no espelho e gostar sem virar outra pessoa. Esse é o desejo das mulheres, tá? Que buscam ali fazer a harmonização. E qual que é a chance de dar certo? Outras pessoas reais, antes e depois. E a doutora ali também tem que ser o próprio case. Então, aqui a gente vai quebrar isso daqui. Ela tem o sonho, a gente vai quebrar mostrando outros cases, outros antes e depois. E o tempo, dá para ver diferença já na primeira sessão? Aí você vai quebrar isso daí, vai quebrar com medo, né? A avaliação acolhedora, mostrando que é uma avaliação tranquila, leve, sem pressão, do jeito dela. Então, se a pessoa quiser fazer 20 seringas, dá para fazer. Se ela quiser fazer só uma, dá também. Não ficar aquele negócio de pressionar ela, entendeu? Então a gente tem que trabalhar muito bem aqui essa oferta da consulta. Certo? Descendo um pouco mais abaixo, a gente tem o fechamento. Não é no direct, tem gente que utiliza o Instagram para fechar as consultas. Eu gosto de falar para levar no WhatsApp, que fica um ambiente um pouco mais profissional. E o WhatsApp também, ali você consegue colocar uma pessoa para fazer o comercial de vocês aí, né? Que seria o ideal, porque a doutora tem que trabalhar, né? Tem que vender, fazer agulhada e não dá para ficar respondendo. E o lead que é a resposta rápida. Então a gente tem um método aqui, eu gosto de chamar de closer, tá? O que seria o closer? Closer na área comercial é a pessoa que chuta a bola no gol, que faz o gol, que vai fazer o fechamento e levar para consulta, tá? Então, o closer está até escrito aqui, ó, dessa forma, closer. Clarify, então a gente tem que deixar mais claro. E para a pessoa mesmo, tá? Então, ó, tem até um exemplo aqui de cada etapa, tá? Do método closer. O que você mais queria mudar quando se olha no espelho, então é deixar a pessoa bem clara disso, tá? Você vai ter... A pessoa vai ficar mais clara do que ela quer. Label. Repete a dor dela com carinho. Então te incomoda o queixo, por exemplo. Então te incomoda seu rosto tá derretendo. Então você vai repetir o que ela falou, vai gerar uma conexão imediata. Overview. Você já fez algo antes? Como foi para você? Então você perguntar se ela já fez algum procedimento antes relacionado a esta dor que ela comentou ali com você. Então você vai perguntar se ela já fez alguma coisa antes. E como foi? Às vezes ela vai falar alguma coisa que não é relacionada à harmonização, mas é interessante que você entenda como foi para ela, você vai sentir a paciente. Agora a gente vai para a parte de venda, né? Sell vacation. Você vai vender como ela vai sentir, e não o ml, nada do tipo.
Aqui você vai ter que falar de uma forma bem tranquila. Então você gostaria de se sentir mais jovem, você gostaria de se sentir com o rosto menos cansado. Então você vai vender para ela como ela vai ficar, sem falar de toxina e ácido. Você nunca vai vender isso daqui. Isso daqui é só depois na hora do pagamento, ali na frente, no cara a cara. Mas você vai vender sempre como que ela quer ficar, como que ela quer se sentir, tá? Aí a gente vai explain away, acolhe o último medo dela. Então ela vai falar que tem medo de doer, medo de... Enfim, aí você vai acolher. Daí você fala, é normal sentir isso, você vai também ser solícita. Tá, aqui a parte do comercial tem que ser bem... uma pessoa bem leve, tá? A pessoa não pode ter medo. Ninguém gosta de levar agulhada, ninguém gosta de médico, de dentista. Então, aqui a gente tem que tirar esse medo, acolher, mostrar que você está junto com ela nesse processo dela, tá? E a gente vai fazer o reforço, tá? E daí a gente confirma o horário e reforça. Você vai amar o resultado, porque muita gente que você pode marcar, a pessoa depois pensa um pouquinho melhor e não quer fazer o procedimento. Então aqui você vai confirmar o horário, né, e vai reforçar que ela vai amar o resultado para ela ir na consulta, tá? Aqui que a gente fala do closer não é um fechamento da venda, mas aqui é um fechamento para levar a pessoa para a consulta, tá? Quem vai fazer a venda vai ser a doutora, na maior parte dos casos, né? Agora falando um pouquinho aqui de expansão geográfica, no caso nosso que a gente está em Itapira, a gente já fez essa fase 1, dominar a cidade de Itapira, onde já estamos, num raio aqui da cidade, somente da cidade de 10 km, tá? Aqui em 10 km pega na cidade inteira, a cidade é um ovo, pequenininha. Então a primeira fase aqui é dominar a sua cidade. Então se você está numa cidade de 30 mil habitantes, você tem que primeiro dominar a sua cidade, todo mundo saber quem a doutora é e tal. Primeira parte é essa. Depois dessa fase 1, a gente vai expandindo para a fase 2, que é a fase que minha esposa já está, que a gente está avançando agora para cidades vizinhas e com conjuntos aqui, falando um pouquinho mais técnico, tá? Conjuntos de anúncios separados. Então a gente não é tudo no mesmo conjunto de anúncios. Depois qualquer dia eu posso abrir também, se vocês pedirem, como que são essas campanhas, quais criativos que a gente coloca, enfim, quais configurações que a gente utiliza no gerenciador de negócios ali de fato, tá? Então a gente vai expandir agora para a fase 2 com conjuntos de anúncios separados por cidades. A gente tem que saber qual cidade está dando mais resultado, qual região vai dar mais resultado. Aqui no caso, a gente está expandindo para Mojimirim, Mogi Guaçu, Pinhal, Lindóia, Águas de Lindóia, Santo Antônio de Posse. Essa é a região que a gente vai atacar de imediato, tá? Também tem Jacutinga e Ouro Fino também. Mas ó, a regra 1, a primeira região e a regra aqui de ouro, tá, pessoal? Que vocês não podem deixar de seguir é uma região, um conjunto de anúncio. Então não adianta, médio custo por agendamento por cidade. Então não adianta a gente fazer aqui, jogar tudo num bolo só, separar tudo essa fase 2 aqui, jogar tudo todas essas cidades no mesmo conjunto. Cada região vai ter que ter um conjunto, tá? Primeiro, para não atrapalhar onde a gente já dominou. Segundo, para a gente conseguir medir onde dá mais resultado. É isso. E se você está aqui até agora, dá um like aí, se inscreve. Estou postando muita coisa sobre IA, sobre tráfego pago. Enfim, segue aí certinho. Métricas aqui, pessoal, que importam. Feito tudo isso daqui que a gente falou, ó, esse monte de coisa, essa mega aula aqui, ó, seguiu tudo isso aqui, a gente vai chegar nas métricas. Depois você começa a expandir o seu negócio, você tem que analisar como que está sendo. Então a gente vai ter que ver aqui as métricas principais, tá, do seu negócio. Do público frio aqui, do público quente e do público frio, que é o do topo e do fundo. Do topo, do público frio, principais métricas você analisar: custo por seguidor, custo por vídeo view e porcentagem de retenção. Aqui tem uma métrica muito importante que ninguém coloca, que chama hook rate. Essa métrica não existe no gerenciador de anúncios. É legal que você crie essa métrica personalizada.
Como que você faz elas? Como você cria essa métrica, tá? Então aqui é pessoas que visualizaram, vídeo view, 3 segundos dividido pelas impressões. Então aqui você vai conseguir medir exatamente a retenção do vídeo seu no primeiro 3 segundos. Então essa métrica aqui é muito importante. Por isso que a gente tem que ver o hook, o gancho inicial do vídeo, tá? O gancho inicial é a parte mais importante do vídeo. E a gente tem essa métrica lá no gerenciador de anúncios para a gente medir se está sendo interessante ou não. Vou até falar aqui, ó. Essa métrica é uma das principais, tá? E não existe no gerenciador de anúncios, tem que criar ela. Eu recomendo que fique sempre acima dos 25% ou 30%. Aí tá bom pra caramba. Se ficar acima disso, tá excelente. A maioria aqui dos vídeos, tá, que a gente produz, fica nessa média aí. De 15, 20. Mas é interessante que fique acima disso ainda, mas depende muito do vídeo, depende muito do gancho, tá? Mas é interessante que a gente tenha essa métrica aqui da retenção. Então, a gente cria esse hook rate. E do fundo do funil, a gente tem que ver o custo por lead, custo por conversa. E depois, obviamente, o custo por agendamento. Então, vamos supor que o custo de conversa seu está R$10. Você teve 10 conversas e você agendou uma pessoa só. Das 10 conversas que teve, seu custo por agendamento está R$100. Então aqui também você tem que ter um controle disso, tem que ter um CRM, alguma coisa do tipo, tá? Para poder ter um controle um pouco melhor aqui, beleza? A gente até desenvolveu com minha esposa aqui um sistema completo, tá? AI First, com IA integrado em todas as etapas do processo, mensagens automáticas de lembrete, pós-consulta, de follow-ups. Então, se você tiver interesse, aí também tem uma clínica, tem interesse, chama aqui que eu mostro para vocês tudo na prática, tá? E outra métrica que importa aqui em relação ao negócio de vocês, métrica importantíssima, para vocês verem a saúde do negócio, tá? Verem a saúde do negócio. Então, o número de avaliações marcadas, a taxa de comparecimento, não adianta você marcar 100 e vir só 50. A taxa aqui tem que estar acima de 80, 90, tá? Para ver que se está funcionando legal. E o ticket médio, né? Não adianta também você arrastar 10 pessoas e cada uma gasta R$1.000. Seria mais interessante se aumentar seu ticket médio, trabalhar até menos para faturar mais, né? Então o ticket médio aqui do negócio de harmonização é a chave do negócio. Tentar aumentar esse ticket médio de vocês é onde está o ouro ali, né? Porque também vocês têm um limite de tempo que vocês atendem. Vocês não trabalham igual a internet, que é muito exponencial, né? Trabalhar com internet é muito exponencial que a gente pode fazer uma entrega para 1.000 pessoas de uma vez. Por exemplo, vender um curso, você pode vender para 1.000 pessoas sem entregar nenhuma vez de fato. Já que na entrega de harmonização você tem um tempo. Então você consegue atender o quê? 5, 6 pacientes por dia no máximo, nova. Ainda tem um retorno para as outras. Então aqui, aumentar o ticket médio é a chave do negócio. E também depois trabalhar a recompra, né? Onde você vai ter um LTV mais alto. O que é LTV? Lifetime Value. É quando uma paciente, por exemplo, fez o Botox com você, daqui 4, 5 meses ela vai ter que fazer de novo. Então é interessante que você trabalhe essa recompra no comercial de vocês. Então trabalhar para ela voltar no consultório. Não deixa a pessoa Deus dará, ela vai voltar quando der, não cai nessa. Tem que trabalhar ela também ali com mensagens automáticas, enfim. Mensagem de aniversário. Tô passando tudo aqui, tá, pessoal? Passando o ouro mesmo. Mega aula. Deixa o like, hein? E para fechar com vocês aí a conclusão, né? Essa é a máquina, o topo de funil conquista e o fundo colhe os frutos. Tem clínica ou negócio, essa estrutura funciona para você, tá? E se você quiser contratar os nossos serviços, vou deixar o nosso site aqui abaixo também, ó. Só entrar, vai ter aqui na descrição, mas só entrar nesse site rtcompre.com.br, vai ter lá nossa landing page. Você pode entrar em contato, eu mesmo vou ligar para você, entender um pouquinho mais sobre o seu negócio.
seja de clínica, seja de qualquer outra área de negócios, a gente consegue gerar demanda para a sua empresa, tá? E se você quiser também saber um pouquinho mais AI First, você já está me seguindo nessa jornada, também tem o link aqui da mentoria, da consultoria de IA, mas o principal aqui é a assessoria de marketing voltada para aquisição de clientes, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, foi uma aula bem completa. Se a gente passar aqui, ó, conteúdo aí que o pessoal cobra para passar, hein? Uma aula bem completa mesmo, passando todas as camadas do negócio. Então é isso aí, deixa o like, se inscreve e é isso. Valeu!